com figurino de forma autônoma. E eu também pesquiso história da moda, então meu foco geralmente é o século XVIII, XIX, e eu faço um pouquinho de vintage também. Quem quiser me seguir, minha arroba é Juliana Lau Oficial em quase toda rede social. Eu sou a Maria Eduarda, né? Eu estudo costura histórica, estudo moda histórica desde 2016, mais ou menos, de forma independente. E eu comecei a fazer costura histórica agora com a pandemia, em 2020, por aí eu comecei a ter mais coragem de fazer, depois de um tempo de pesquisa. E eu tenho um Instagram, que é costurando_história. E eu tenho um canal no YouTube também, que eu tô começando a postar alguns vídeos, algumas coisas. E não tem muita coisa ainda, mas quem quiser seguir, tá ali. E o canal é Costurando História também. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre o que compõe o figurino, né, que é o nosso tema aqui hoje. E o figurino vitoriano, ele é composto de algumas partes chaves. Então, nossa ideia é passar um pouco desse geral de como é o figurino vitoriano para cada um poder adaptar como quiser. Bom, a primeira parte que a gente vai falar um pouquinho é a parte mais interessante, mais importante, que dá uma qualidade histórica para o seu figurino, que é a parte da silhueta. E aqui na sua foto a gente consegue ver 3 tipos de silhueta diferentes, que é a silhueta mais da metade, do começo do século XIX, que é a silhueta da crinolina. Aí, dependendo dos anos, vai mudando a silhueta, mas na base é mais a questão da crinolina mesmo. Depois a silhueta do bustle, que é meio que uma crinolina, mas mais focada na parte de trás do corpo. E depois a silhueta mais natural, que tem alguns enchimentos, algumas coisas, mas não tem essas estruturas mais formadas mesmo, como a crinolina e o bustle. Então, nós duas estamos nessa silhueta do final. Então, assim, a importância da silhueta é que você bate o olho e você já sabe mais ou menos de que aquilo é um treino histórico. Então, a parte que é bem importante mesmo. Vocês falam que dá pra identificar a época pela silhueta? Sim. E o penteado também entra nesse aspecto? Penteado também. Inclusive, às vezes tem quadro, né, que a mulher tá sem roupa, mas você vê o penteado dela, toda a estética. É bem engraçado, porque o penteado, a maquiagem, ela entra também na moda, né? Entra em todo esse universo. E vocês fazem mais revivalismo, que é caracterização de acordo com a época mais precisa, né? Eu gosto bastante de fazer peças mais históricas, só que assim, tem esse viés mais revivalista, né, de querer usar a estética, mas também tem aquela galera que é mais de reconstrução histórica, um negócio todo experimental. Eu gosto das roupas parecerem Incluindo a históricas. técnica de costura. Sim. Eu dependendo do que tá por dentro, não é tão, pra mim, pelo menos, né? Eu gosto de que ela pareça histórica, mas não precisa ser feito à mão, usar Concordo, não piada nos álbuns e tudo mais. Tem vários graus, né, de acuracidade histórica. Você pode fazer aquele negócio assim, bem de museu mesmo. Tem gente até, eu acho que eles fizeram um vestido da Jane Austen, não é? Que eles foram até no tear lá, que foi usado pra tecer o tecido da época. Então, assim, tem esse nível. E tem um nível mais assim, eu quero uma roupa que pareça, que tenha a silhueta, que tenha a forma. Tá tendo um pouquinho de interferência. Vou vir um pouquinho mais pra cá. E só que daí, tem esse tipo de acuracidade histórica, mas também tem aquele lá que você quer que seja parecido, mas que você pode usar tecidos alternativos, técnicas alternativas mais modernas, alguns materiais como zíper, essas coisas que deixam o figurino mais prático, mas que mantém essa aparência histórica, entendeu? Então tem vários tipos, aí depende da pessoa. Eu gosto de experimentar um pouco com as técnicas, né? Mas também usar do jeito que era feito. Porque eu acho muito interessante fazer esse exercício de ver como era
vocês fazem esse tipo de trabalho também para reconstrução para fora? Eu trabalho. Eu comecei fazendo pra mim, mas hoje em dia eu trabalho fazendo pra fora. E aí, Quem tiver interesse, a Juliana tá aqui. manda jobs. Ele eu desconto porque fala bem pelo steampunk. E é por isso que eu falo que eu trabalho com figurino e não com costura histórica, porque o figurino ele abrange, às vezes a pessoa quer uma roupa pra usar numa festa, então pra ela não tem por que ela ter toda essa estrutura, sabe? E entra muito nessa questão do multiverso, porque o figurino ele não precisa ser necessariamente só vitoriano. Você pode usar ele no steampunk, você pode usar ele no medieval, no viking, no pirata. Tem tanta coisa que você pode usar e adaptar e deixar de um jeito que nem vocês falaram, que seja confortável para você usar. Não precisa ter algo que te limite. O universo é gigante, enorme. E costura é uma coisa, eu particularmente tenho achado muito terapêutico. Muito gostoso de você poder criar sua própria peça. Ou se você não consegue, que eu não consegui antes, eu procurava alguém, que as meninas conhecem, a Melissa, maravilhosa. E a qualidade também, não sei nem como, dura forever as roupas dela. É bem diferente, roupa feita por medida do que uma roupa que você compra. E acredito que isso perdeu um pouco. As pessoas não procuram mais alfaiataria e deveriam, porque a indústria virou muito descartável. E isso gera todo um outro problema. Mas você fazer uma peça que caiba perfeito para o seu biotipo, que você fique confortável, seja um figurino que você consiga visualizar o personagem que você tem na cabeça, ou a reconstrução que você está fazendo, se sentir bem com isso, é muito difícil. Pois é difícil mesmo. Obrigada por fazer esse trabalho, né? Porque é difícil, então a gente faz. Aí um outro ponto que entra, que a gente estava falando de figurino, multiverso, é essa questão de conceito ou ocasião. Porque então, a gente trouxe dois exemplos que são da mesma década, 1890, só que um é um traje de ciclismo, é um traje de esporte, então o tecido é mais grosso, o comprimento é mais curto, é tudo adaptado. E o outro é um traje de baile, então o tecido é brilhante, tem renda, comprido, caldo e tudo mais. Sim, aí tem muito essa questão, quando você vai montar o seu personagem, se você quiser montar um personagem steampunk, ou de qualquer estética mesmo, que remeta ao século XIX, algumas épocas aí, tem essa questão que você pode pensar, nessa questão da ocasião. Essa roupa que o seu personagem vai usar, ela é pra dia, pra noite, ele vai pro bar, ele vai pra tal lugar? Então é muito interessante de você pensar nisso na hora de você montar o seu figurino. Muito bom. É muito engraçado. Essa também serve para pegar cavalgar, né? O pessoal que ia pro parque era muito temático na época. Muito legal. Eu adoraria todas as roupas. São todas maravilhosas, né? Também, quando a gente vai pensar em contextos, a gente pode pensar no contexto da classe social. São roupas da mesma época, mais ou menos, e são completamente diferentes. Porque uma pessoa, ela é de uma classe social mais baixa e outra pessoa de uma classe social mais alta. A gente consegue ver que essas pessoas de classe social mais baixa, elas usam roupas mais de algodão, roupas que tem tecidos que são usados e reutilizados, podem ser tecidos que nem estão na moda na época, tecidos que foram passados para elas de alguma forma. E essa outra pessoa tá cheia de renda, cheia de babado, cheia de pedraria, toda chique. Então uma outra coisa que você tem que ter em mente quando você for estudar sobre figurino vitoriano, se você for fazer um figurino também inspirado no século XIX, é nessa questão, pensar no seu personagem, de onde que ele vem, qual a classe social dele, e é isso. Porque um dos pontos principais de um bom figurino é que você bate o olho e identifica. Então a gente olha e sabe, ela é uma pirata, porque ela tá com o chapéu, todo o cinto, são coisas bem icônicas. Então a gente gosta de fazer isso pro figurino também. É uma mulher rica, é uma governanta, é uma aviadora. Pode ser babá, pode ter qualquer profissão que você consegue identificar. Isso é verdade, a roupa diz muito. Eu acho que são os detalhes que trazem mais no acessório. Para quem vai começar, vocês acham legal ter que tipo de peça-chave? Primeiro definir o que você quer fazer. Acho que é o início. Eu acho que começando, se você pensa em fazer alguma coisa mais historicamente correta, mais com a silhueta, eu acho que é mais a questão das peças base mesmo. De você começar a fazer as peças de silhueta, como os enchimentos, as roupas de baixo. Esse tipo de coisa é muito legal de se ter quando você vai começar. Porque daí a roupa que você for fazer, ela vai ter já a silhueta, você vai ter a base. Porque a base do seu corpo, sem os enchimentos das coisas, não tem a mesma silhueta. Então, se você coloca essa silhueta, se você faz os enchimentos, faz as estruturas, você consegue ter essa base para daí você conseguir fazer o figurino da forma mais histórica, com a aparência
eu gosto muito de fazer desse jeito. Então, por exemplo, eu acho bacana focar primeiro, né, em uma época, porque eu gosto muito de era vitoriana. Então essa saia preta aqui eu já usei com 10 figurinos diferentes. Porque aí quando você tem uma base, você vai só trocando e tá por cima. Então a base ela pode ser a mesma e aí vocês mudam o exterior. Que é legal, porque você não precisa ter 20 bases para 20 roupas. Você pode ter uma ou duas bases, dependendo da silhueta que você quer, e adaptar a roupa em cima dela. Muito bacana. Vocês vão falar um pouquinho de material também que é usado nessas. Que tipo de tecido que eu costumo usar nas roupas, porque a gente vê que o tecido também influencia na sua vestimenta, né? Eu vejo muito algodão, muito linho, seda, talvez. O resto eu não sei identificar, então deixo pra vocês que conhecem melhor. O que eu acho bacana é primeiro ver o que era usado e depois ver o que eu posso usar. Porque às vezes vamos supor, era usada a seda, só que o metro da seda é R$180. Mas tem um metro do tafetá do braço que é 15. E é bem parecido visualmente, então... Você sabendo que era um tecido brilhante, um tecido grosso, um tecido leve, já dá pra você ir procurando substituto. Sim, sabendo a aparência do tecido, você consegue modificar ele, não o tecido, mas modificar, pegar um tecido que seja mais parecido e tenha mais o contexto da sua realidade, né? Porque não dá pra pagar 180 no metro de seda atualmente. E um vestido leva 4, 5? Sim, né? sim. Então... Dependendo da época, leva até uns 6, assim, por aí. Haja tecido, né, gente? E aí a gente vai falar então como é que a gente faz essa pesquisa para fazer os trajes. Primeiro, a gente usa bastante o Pinterest. Sim, a gente usa o Pinterest bastante, porque no Pinterest tem muitas informações muito legais. Tem, por exemplo, fashion plates, que são fotos, desenhos de roupas de revistas de época. Você consegue achar, por exemplo, uma revista de 1890, você acha um desenho daquela roupa que foi feita e daí você consegue tirar algumas ideias, né? Ver como é que era. Primeiro que o desenho não é o corpo da pessoa real, então você também tem uma ideia do padrão de beleza da época, como que era esperado que uma mulher fosse, que um homem fosse, né? No caso, a gente fala mais de moda feminina porque é o que a gente mais tem o contato, né? Mas aí também tem, por exemplo, a gente consegue achar no Pinterest peças de museu mesmo. Tem vários museus que pegam essas peças, digitalizam, tiram fotos e colocam na internet, para que várias pessoas do mundo tenham essa possibilidade de achar essas peças e ver. Tem até fotos de interiores em algumas, né? Aí você consegue ter uma noção de como que era construída a roupa. E também tem várias reproduções modernas, de pessoas que fazem costura histórica também, e fazem roupas inspiradas também. E daí você consegue tirar várias ideias dependendo do tipo de cor de traje que você quer fazer. E o legal de você já ter uma referência visual é que às vezes mesmo que você não costure, você fica vendo lá a camisa vitoriana. Aí às vezes tem um dia que você tá lá no shopping, você bate ali, nossa, essa camisa lembra aquela camisa que eu vi. Porque isso acontece muito, eu já vi rendas vendidas hoje que eram idênticas a rendas do início do século XX. A moda se renova, né? Tem muita coisa que era antiga e volta. E você acostuma e às vezes até dá pra você pegar a peça ali e utilizar no seu figurino também, né? Com certeza. Vocês conseguem achar moldes que fazem reprodução bem similar, ou seja, moldes daquela época, para poder traduzir e usar ele hoje em dia? A gente encontra, do século XIX tem bastante manual de costura, próprios da época, do século XX a gente acha bastante, se for tipo de 50 para frente, você vai num sebo e você acha. O difícil é quando você vai indo mais para trás, assim, que é difícil achar essa diferença. Do registro, né? Sim, É sim. por isso que é importante registrar tudo. E o Pinterest ajuda muito por isso, porque tem pessoas do mundo inteiro que têm acesso e compartilham informação. Você também tinha um blog que botava bonecas com as vestidas, não? Tem um blog. Gente, era maravilhoso, porque eu conheci o blog antes de conhecer, há muitos anos atrás, por conta das bonecas, porque é uma forma até de aproximar pessoas que, por exemplo, são menores, crianças, que se atraem pelo desenho para o figurino. E aí vai entrando mais gente dentro do universo, né? Isso é muito bacana. Você continua com o blog? Continua com o blog. Continua atualizando Sim, com
consegue achar a forma que era a roupa fazendo a moulagem no seu corpo mesmo. E uma outra coisa é que muita roupa era feita em casa. Então, às vezes a gente vê no museu e acha que aquela roupa tá perfeita. E você vai ver de perto as costuras estão tortas, não tem forro, tem remendo. Então, assim, era muito comum que as próprias pessoas improvisassem pra fazer as coisas. Era um hábito, né? As mulheres costumavam aprender a costurar, a bordar. Eu acho que foram coisas que se perderam. E é uma coisa que não morre, né? Você sempre vai precisar de roupa. Não estamos tão modernos assim, então a gente continua com as roupas. E hoje são poucas pessoas que sabem fazer modelagem. Você vê muita coisa industrializada, padronizada, mas a modelagem você não encontra. E o interessante daquela época você vê as roupas servindo nas pessoas, e toda aquela coisa de você se sentir bem, e as mulheres muitas vezes faziam, né? Em casa, compravam os metros de tecido. Usava tecido de lençol às vezes. Com certeza. E falam também que na época as mulheres iam casar, e aí elas renovavam o enxoval delas, e isso incluía toda a roupa de baixo, de estruturação, né? É muito engraçado ver, porque isso faz parte da moda e a gente acaba entendendo. Mas acho que entra na questão mais histórica mesmo da coisa, né? Sim. Uma outra fonte que a gente usa muito também é livro. Então, às vezes eu tenho uma ideia, eu quero fazer um vestido de baile vitoriano. Eu pesquiso lá no Pinterest. Aí eu, como eu vou fazer esse vestido? Aí em livros você encontra detalhes de construção, de material. Tem alguns livros que também tem moldes, né, de pesquisadores que pegaram peça de museu e colocaram molde no livro, ou que ensinam a fazer. E aí a gente costuma achar esses livros muito na internet em PDF. Então tem a forma pirata de conseguir esses manuais, ou então em sites de museus também. Tem alguns sites que digitalizam. Sim. Os manuais da época são esses daí que vários museus digitalizam, você consegue achar. Biblioteca, eu acho, Nacional dos Estados Unidos tem muito, né? Então, assim, tem várias coisas que você consegue achar na internet pesquisando. Também tem teses de mestrado, TCC, doutorado, qualquer coisa. Você consegue achar, e é muito interessante porque são pesquisas que demoraram anos e foram resumidas em poucas páginas. Então, você consegue ter várias ideias sem ter que ler tanta coisa, mas você consegue ter aquela noção muito legal. Tem algum que vocês recomendam, assim, para quem quiser matar a curiosidade, procurar hoje em casa e ler? Pode ser uma coisa mais longa, uma coisa mais simples, tem algum que vocês falam, esse vale muito a pena? Do século XIX, eu gosto muito de uma que é Para Vestir a Cena Contemporânea. Ele é português, é de um pesquisador da USP, e ele pegou também trajes históricos e fez nesse mesmo modo que a gente está falando, assim, descreve como era, mostra os moldes, mostra como era feito, era bem bacana. E tá de graça, só que no site da USP pegar. Sim, exatamente. Vocês conseguem fornecer o link depois ficar lá com o bar para ele colocar lá na página do Chimpanzé, que eu acho que é muito legal. Acho que tem bastante gente hoje em dia se interessando cada vez mais. E por mais que a internet está aí, às vezes o pessoal não sabe como pesquisar. E aí não acha. A palavra-chave acho que faz uma diferença nisso. Também vai muito pelaquela parte que a gente falou do Pinterest, que no Pinterest a gente consegue achar o catálogo dos museus, a gente consegue ver a foto já do catálogo, mas também você pode ir mesmo na página do museu e pesquisar. Tem a época lá, você escreve lá o que você quer, mais ou menos, e vai ter lá, super legal. Tem alguns museus que a gente listou aqui, que tem no catálogo várias roupas históricas que a gente consegue achar. Tem o Victoria and Albert, que é um museu inglês, que tem vários exemplares. Tem o Met também. Eu acho que esse daí é no Met, né, Ju? Isso é o Met de Nova York. Sim, é de Nova York. Tem o Museu Histórico do Rio de Janeiro também. Também tem o MoMA, que tem algumas coisas. Eu acredito que o MoMA seja em Nova York também, eu não lembro direito. Eu também acho que é. Mas também tem várias formas de você conseguir achar. Tanto trajes femininos quanto masculinos, quanto acessórios, móveis. Tem de tudo nesses catálogos. Então é bem interessante para quem quer ver várias coisas do mesmo período. E no museu muitas vezes tem uma descrição, então tem essa peça, e aí tá, além das fotos, está descrito que tipo de peça, de onde ela veio, o material que era usado, então você pode olhar ali, aí vai estar lá na descrição, era feito em lã, então você não precisa ficar adivinhando que tecido que era, vai estar lá escrito. Alguns têm até algumas medidas das peças também. Maravilhoso, porque dá pra você tirar a ideia dali, com a medida você consegue até tentar reproduzir, né? Você vê que é em lã, você pode substituir por outro tecido que pareça. Maravilhoso. E aí a gente entra na outra parte do nosso bate-papo aqui, que é como fazer adaptações também. Primeiro, que a gente estava comentando agora, é o uso de tecidos alternativos. Então, isso é algo muito comum,
Então é bem bacana você fazer essas adaptações. Eu coloquei essa foto que é de um roupão meu que eu fiz, e esse é um tecido de cortina de R$10 o metro. Mas funciona, sabe? Jamais diria que foi R$10 o metro, inclusive maravilhoso. Essa é a grande dificuldade para o pessoal se envolver em reconstrução aqui. Porque o tecido é tão caro, e agora, com tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, dobrou. Tecidos como tricoline, que antes você achava 14, 15 reais, você acha 35. E isso são tecidos que não são tão legais para fazer as roupas, né? Você vai procurar que nem a seda, você achava seda antes aos R$58 o metro, agora você vai ver é mais do que 198. É bem difícil. Mas adaptar, ver o que dá para conciliar, mesmo tapetar, pararam de importar para o Brasil, vocês tiveram lá dentro. Ficam bem chateados, porque é um tecido que dá para substituir, né? E agora vai ter que achar uma terceira opção, porque quando A, B e C, né? E às vezes substitui não só pelo valor, mas tem coisa que você não acha mais. Então, assim, vai fazer um espartilho, você não vai achar barbatana de baleia em nenhum lugar, dependendo do dinheiro que você tiver. Então, pensar no que dá para substituir de acordo também com o contexto. Sim, sim. Algumas substituições que dá pra fazer, por exemplo, se você quiser fazer uma roupa de baixo, e tricoline tá muito caro, uma coisa que é muito boa é o percal, que é um tecido que também é feito de algodão, e roupa de baixo é meio que indicado você usar fibras naturais, porque elas deixam o seu corpo respirar. Se você usa uma fibra sintética, você pode passar muito calor com a roupa. Então, se você usa um tecido de fibra natural, pode-se fazer a substituição com percal, que é tecido de lençol. Você acha em qualquer lugar. Também, porque o pessoal não leva em consideração que a roupa ela acaba sendo muito quente, ela é pesada. Normalmente em evento o pessoal esquece de beber água, que é uma coisa simples. Já vi muita gente passar mal por não se preocupar. Mas moda também é saúde, viu, gente? Eu sei que o pessoal fala que tem que sofrer pela beleza, mas não necessariamente. Hoje a gente consegue adaptar, tomar uma água, fazer isso ser um pouco mais saudável, né? Sim, sim. Vocês já tiveram algum episódio aqui? Oi? De estar com muita roupa e passar mal no evento? Por conta do calor, do peso? Calor, não. Eu acho que o que mais incomodou foi a combinação de corset e salto alto. Pra mim Acho que uma dica muito importante é bota antes do corset. Sim, bota antes do corset. O pessoal acha que é brincadeira, mas faz diferença. E pensar no seu próprio conforto. Por exemplo, eu acabei de falar do salto. Eu não gosto de usar salto muito alto, então pra mim não interessa se era histórico. Eu vou usar o que é melhor pra mim, tá? Sim, com certeza. E o pessoal antigamente tinha ajuda pra se vestir. Então podia até botar a bota depois, né? O sapato depois. A gente se veste sozinho aqui. Não tem 10 pessoas pra ajudar, então precisa estar confortável. Bom, aqui tem uma das coisas que, como tem muitos enchimentos na história da moda, você vê vários enchimentos. Esse tipo de enchimento é do final do século XVIII, né? E eu fiz ele justamente com tecido de retalho. As roupas que você vai fazendo, você junta os seus retalhos e você faz o seu enchimento. Então não precisa comprar aquele tanto de fibra lá e ficar aquela sacola na tua casa, um negócio mais caro. Você já pode reaproveitar as coisas que você já fez, os retalhos das coisas que você já fez. Isso é muito útil. Uma outra opção são as customizações. A gente trouxe até uma menina aqui, também é brasileira, então ela usou uma saia que tem já um molde vitoriano e por cima ela usou um paletó que era de brechó e ela deixou ajustado para ficar como era na época. Então essa é uma opção muito válida também, assim, de você pegar uma peça que já existe e adaptar para ela ficar bem parecida. Sim, sim, exatamente. Até para quem não tem tanta noção de modelagem, é mais fácil de fazer isso. Quando você já tem a base, só de você pegar a roupa, colocar por cima e ajustar ela no seu corpo com a base da silhueta, já fica perfeito, já fica maravilhoso. Aí você coloca um pouquinho de umas coisinhas assim pra ficar bonitinho, né? Dependendo da ocasião. Assim, uma rendinha, uns aviamentos, umas fitas, e assim, fica perfeito. A customização entra bastante também na época, né? Dependendo da época tem mais acessórios, dependendo da época tem menos. Mas como é figurino, e aí entra, você vai fazer uma reconstrução histórica, você pode fazer algo mais fidedigno, mas nada impede você de deixar a sua cara, se tem uma marca, alguma coisa que você gosta, você botar, mesmo que fuja um pouco da época, o legal do figurino é isso, você pode deixar
o seu eu, a sua versão. Uma coisa que eu gosto muito do figurino é justamente isso. Qual é a sua intenção com o figurino? Não é que ninguém é obrigado a fazer história, ninguém é obrigado a... Tipo assim, você quer passar o quê? E aí, a partir disso, você vai pensando no que usar. O importante é ser feliz, gente. E aí, a gente começa a outra parte, que é como a gente monta e dá algumas dicas de como fazer isso. Primeiramente, né, o que a gente conversou já um pouco, que é definir de início já a época, o ambiente. Então é uma roupa, o meu personagem, sei lá, é um navegador, meu personagem é um doutor. Tipo, que ambiente ele tá, né? A classe social... Por exemplo, o de vocês, seria o que hoje? Ó, eu, por exemplo, tô com um traje de passeio, então a gente tá da mesma Sim, época. a gente tá da mesma época. Só que o meu traje é mais, vou sair ali. Então eu tô com uma jaqueta longa, assim, de tecido mais grosso. Tô com meu cintinho de utilidade. Mesma época, mais ou menos o mesmo estilo, mas, por exemplo, ela tá dentro de casa ainda e você sai na rua. Pode Daria pra ser. ser Eu sou também um traje de sair na rua. Aqui no caso, a Ju tá uma capinha toda É a bonitinha. capa, eu assim. acho que foi a capa que eu... Sim. Então mas assim, é uma questão de um traje de sair na rua. Aí, por exemplo, essa daqui, como não tem tanta renda, pode ser de uma pessoa de classe média, por aí, pra ter bastante volume, pode ser de classe média, alguma coisa assim. E aí, isso faz parte do contexto, né? Também pensar onde a pessoa vai com essa roupa. Porque às vezes a gente vê muito no steampunk, então às vezes tem uma personagem que ela é, sei lá, mais guerreirinha ou mais dama, então isso varia muito também. Zumbi, né? Matador, Mandaloriano, o pessoal faz também um figurino bem. Você consegue identificar de longe, você fala Mandaloriano. Você não precisa nem saber muito do assunto. E aí depois a gente tem a pesquisa de referência, que a gente já falou disso. Depois que você vê o que você quer, pensar no que já foi feito daquilo. Então, ver os museus ou ver outras pessoas. Eu gosto muito de consultar blog, eu gosto muito de ver YouTube, o que as pessoas estão fazendo também. O Pinterest mesmo, que a gente já falou também, tem bastante coisa, muito legal. Aí também tem a questão da definição do modelo, né? Que também no catálogo de museu, né? No Pinterest mesmo você vê as fashion plates, as pinturas da época. Aí você vê, eu quero um traje de baile dessa época. Aí você vê mais ou menos como que você vai fazer ele. As peças que você vai usar, se você é um corpete e uma saia, ou você é um vestido inteiro, ou pode ser, sei lá, uma jaqueta, uma calça, uma blusa. E daí depois o último passo é você fazer mesmo. Ou você pegar uma peça que já existe e customizar ela pra ficar do jeito que você quer que seja. Que fique do jeito que você quer que passe aquilo, né? E entra pra tanto as mulheres quanto os homens. Porque Sim, também com tem certeza. um criador pra homem, né? Eu vi que tem muito corpê também masculino. Eu não sei se é algo correto, histórico, mas eu vejo bastante colete com a estrutura do corpê também, né? E eles usam isso pra definir o personagem, ou o que eles estão vendo. Tem umas versões masculinas. Mas eu particularmente acho que fazer essa customização masculina é mais fácil, porque Tem a menos roupa acessórios. social hoje é muito parecida com o que era no século XIX. Eles ficaram com tudo mais fácil. Nós que sofrem. Aí aqui a gente trouxe alguns exemplos já mais do steampunk, então, do que a gente estava falando, do contexto, do tipo de personagem. Então, por mais que sejam todos, são todos steampunk, são todos releituras, é um diferente do outro de acordo com qual é a intenção. Então tem o mecânico, tem o pistoleiro, tem a cientista. E eu peguei essa imagem da internet, mas você sabe que personagem é esse. Você não precisa nem ler sobre para identificar. É maravilhoso, né? Quero um de cada. Todo mundo vai querer sair daqui com várias ideias agora. É de vocês que desenham? Vocês que desenharam? Não foi de desenho não. Uma outra parte também é a pesquisa de referências, então pode ser tanto juntar assim num quadrinho ou na pasta do Pinterest. Eu não faço quadrinho não, eu só salvo tudo na mesma pasta. Ou então se eu gosto de uma peça inspirada em alguma coisa. Então essa roupa que eu fiz, por exemplo, ela é inspirada no figurino do filme da Feiticeira Escarlate. Então eu olhei, eu achei muito bonito, só que aí eu fiz de acordo com o que eu queria. Então a cor eu mudei, a parte de baixo, varia assim mesmo. Sim. Aí também, na questão da definição das peças, tem aí, por exemplo, você vai fazer um figurino de um aviador, de uma pessoa que seja aviadora. Aí você pode
isso, que você pegava roupas que existiam mesmo e você montava um lookzinho, alguma coisinha assim. E dá muito pra você fazer isso com peças que já existem. Por exemplo, pegar essa jaqueta assim, mais, né, ou você mesma fazer e você definir as peças que você vai usar pra compor esse figurino. Não só as roupas, mas também os acessórios, que eles, a gente vai falar um pouquinho dos acessórios aqui também, que eles são partes muito interessantes e muito importantes também para definir a sua roupa, né? Aí, sobre a confecção, a gente vai falar um pouquinho de técnicas, né? A primeira é a costura, então tanto à mão quanto na máquina é levada. E tem muita gente que evita costurar porque não tem máquina, só que dá pra fazer na mão. A máquina só foi inventada na metade do século XIX. Tudo que a gente vê antes disso era feita na mão. E todo mundo usava roupa, tá? Então, Aí, foi a mão. Sim, exatamente. Por exemplo, essa saia mesmo que eu fiz, eu tava sem máquina de costura. Então eu juntei todos esses carnês à mão. Perdi meu braço? Perdi, mas eu fiz. E assim, é um exercício de paciência. Eu acho que a costura à mão é um exercício de que você também se conecta mais com a peça que você tá fazendo, sabe? Você vê aquilo lá, é seu filho. É o seu sangue e suor literalmente, né? Sangue literalmente. Sangue literalmente, né? Igual a portuguesa, né? Pois é, então é muito interessante, sim, porque sim, costura, gente, mesmo se vocês não tiverem máquina, demora um pouquinho mais, mas é muito legal, é muito interessante você ter esse poder de você fazer alguma coisa que você quer muito usar, mesmo não tendo a máquina de costura. É a satisfação de você criar algo. Eu acho que independente se é costura ou qualquer outra coisa, quando você decide fazer algo, bota cabeça e coração naquilo, vale a pena. Pode demorar, mas acho que vale a pena, né? Com certeza. Mas a gente também sabe, né, que dentro do figurino existe muito espaço para improvisar. Então, cola quente, super bonder, eu já grampo, qualquer coisa. Tudo, assim, o que você imaginar. É isso. Eu amei a cola quente ali, porque comecei assim, muitos anos atrás. É porque em chapéu, porque às vezes você vai fazer detalhezinho, nem quando você vai ter massa de costura toda moda, você coloca a cola quente e já era. Mas cola quente é um grande aliado. Só se você for criança, pede ajuda para um adulto, porque... Ou então, até mesmo, fechos alternativos. Então, velcro, ou botão de pressão, porque às vezes tem aquelas roupas que iam de fora a fora e constituem bem na mão. Eu já fiz substituto pro zíper. Então, você coloca o zíper escondido. Também tem uns divas que funcionam bem. Bem isso. E lembrando que o acabamento ele pode ficar escondido essas coisas. Então, você pode usar essas táticas para facilitar o processo, mas mesmo assim, visualmente está muito legal. Não vai ficar de uma forma que você parar, usou ali mais do que deveria. Sim, com certeza. E filme a gente vê muito isso, assim, é difícil com a produção que vai fazer tudo na mão, com todas as camadas, muito improvisado também. Até porque o propósito é outro, né? É de contar uma história. Aí, se por exemplo eles tiverem essa necessidade de ser mais historicamente correto, ou assim, se na história que eles estão contando cabe mais essa coisa mais histórica, assim, aí pode muito bem fazer. Tem, por exemplo, Gentleman Jack, uma série que tá tendo agora, eu não lembro se é da HBO, não sei de onde é que é, mas que assim, é super histórica as roupas. E também tem Bridgerton, por exemplo, que é um exemplo que usa de referências históricas, mas com uma aparência um pouco mais moderna, sabe? Mas conta uma história do mesmo jeito. Tem outro filme que é a favorita, que é as roupas feitas com jeans. Roupas do século XV e XVI, usando tecido moderno. E legal também que para confecção, eu acho que não existe idade para você fazer. Desde que você esteja com a cabeça naquilo, você pode ser criança ou adulto. Minha filha tem 10 anos, está fazendo o primeiro cosplay na máquina. Sozinha. Então acho que se você quiser fazer, dá pra fazer. Só Tem máquina de costura, né? Meio infantil já também. Não, vai na adulta, imagina, tá fazendo curso de corte de costura, mesmo que eu. Trazendo de curiosidade, porque uma coisa que eu ando reparando muito é que tem gente usando impressora 3D pra fazer acessórios e partes de roupa, deixando muito bacana. Chocada. Primeira vez que eu vejo a impressora na roupa, na moda. Na moda, sim, tem alguns tecidos que são feitos por impressora 3D, sim. Mas também a gente vê mais isso em acessórios mesmo, porque essa coisa aí do tecido é uma coisa mais... Ah, o camafeu já sim, vi, a camafeu. Dani faz. Ali na loja da
irmã do Alexandre tem umas peças feitas em impressora 3D. Sim, a Dani e o Ale fazem várias coisas legais com a impressão 3D e aí que eu vi o Camafeu, eles fizeram caveira também pra gente. O universo também da impressora 3D deixa você fazer, inclusive, acessório, né? Sim. As armas, a goggles, e aí vai de tudo um pouco. É, algo que tá começando ainda, mas eu acho que tem um potencial muito bacana. Sim, eu também acho. Já fazem até questão para implante em 3D, então você consegue fazer para dentro e para fora, dá. Aham. Aí agora a gente vai começar a falar também sobre os acessórios, que é essa parte que ajuda a compor o look. E que gasta também. Gasta também. A gente vai falar de exemplos de roupas femininas e de masculinas também. Por exemplo, tem aqui 2 exemplos de roupas femininas. As duas são diferentes uma da outra. Uma, do lado direito, é para um contexto de dia. Se você vai usar uma luva para ir para algum lugar de dia, você usa uma luva mais curta, uma luva mais, sabe, mais curtinha. Agora, se você vai para uma ópera, para um baile, alguma coisa de noite, assim, que tá chique, você bota uma luva um pouquinho mais comprida. Então a gente consegue ver essas diferenças de contexto também nos acessórios. E o material da luva também, né? Sim, Um dia é sim. mais costume couro ou algo similar. E à noite eu acho que seda seria o mais apropriado. É. Mas hoje em dia também tem um durex. Exatamente. Gostamos também. Aham. O chapéu também que a gente trouxe aqui é algo que até início do século XX assim, era muito comum. Hoje em dia a gente quase não usa, mas antigamente você quase não via alguém sem chapéu. E o chapéu também conta muito. Como eu até citei você, por exemplo, o chapéu é de pirata. Você bate o olhar, ela é uma pirata. Se tivesse sem o chapéu, talvez você ficasse na dúvida. Talvez não conta das tatuagens, mas se for uma pessoa sem, talvez. Não, mas é engraçado que o chapéu é um acessório que ele serve até para proteger você do sol. Tem outros aspectos e perdeu, né? Deveria voltar. Aí tá na hora de reciclar essa parte também na moda. E aí, como a gente tá falando que o contexto vai pro chapéu. Aqui é um chapéu mais de verão, mais diurno, ele é de palha. Mais de campo, talvez. Isso, mais de campo, uma atividade esportiva. Já o outro já é um chapéu mais chiquezinho, tô estando na cidade. Tô sendo roteiro já, né? Vou pra praça. Dá um close, né? É, achei maravilhoso. Também tem os broches, que foram muito citados aqui. Você consegue usar ele em várias partes do corpo, são muito legais de se usar. É um acessório assim que você encontra bem facilmente até hoje em dia, né? Que em brechó você acha, na internet você acha, na Shopee, no AliExpress, em tudo quanto é lugar. E é um acessório que deixa o seu look bem legal. Eu tava até com um brochezinho aqui, mas infelizmente... E é legal que eu vi um grupo de meninas de fora, né? Também um grupo vitoriano, que fizeram de brincos os broches, porque perdeu um e falou, tem que fazer com o outro. Fez um monte. E ficou maravilhoso. Então você pode adaptar, né? Pra fazer. Sim, sim. Se você pega uma camisa simples, você coloca um broche no decote, fica Mudou outra o coisa. visual. Mudou Você completamente. vai de 0,80 aí um pulo. E dá super pra fazer com biscuit também, se você não achar pra comprar ou tiver algum modelo que você quiser usar que você não ache, dá pra você fazer com biscuit, modelagem 3D, né? Esse eu improvisei em biscuit, por exemplo. Se eu tivesse uma impressora 3D, eu imprimiria, mas aí a gente vai de biscuit mesmo. Quem sabe fazer até com a sua silhueta. Ia ficar maravilhoso. Imagina um camafeu com o seu rosto. Sim, sim. Aí a possibilidade da impressora 3D. Como isso traz pra fazer a coisa ficar tão mais personalizada. Que eu acho que é a maravilha do figurino, né? Começa simples, mas aí você vai melhorando, entendeu? Você vai fazendo um pouquinho. Também bolsa, né? Porque hoje em dia a gente quase não tem roupa com bolsa, nas femininas principalmente, então é bem comum que a gente vai levar bolsa por aí. Então pensar numa bolsa que tenha uma cara mais histórica é algo bacana. Mesmo que ela não seja 100% histórica, mas pelo menos que disfarce. Tipo essas bolsinhas que hoje em dia a gente chama de bolsinha de vó. Quem não ama bolsa, né? Quem não ama uma bolsa pra colocar tudo e mais um pouco. Sim. Mas era muito comum, né? Todo mundo usava. É uma coisa que também perdeu um pouco, como você falou. Você não vê o pessoal sempre saindo. E homem também usava bolsa, né? É engraçado que eles tinham uma maletinha tipo de lado, normalmente mais quadrada ou retangular, e colocava um monte de coisa. Meu avô usa ainda. Minha avó usa só saia com combinação, ela nunca usou calça. Eu acho máximo. Mas é cultura também, ela nasceu na Espanha. Se Lá, você é faz, bem diferente. ainda dá pra botar bolsa na saia, mas se você vai comprar, dificilmente vem com bolsa. E é legal falar que nas saias mesmo tinha bolsas enormes, A né? minha tem. A minha tem um bolso gigante que eu até guardei Tava até meu hoje. celular, tava meu óculos. Adaptem isso pra moda desse século, pelo amor de Deus. Bolsa é tudo. Você pode botar tudo e mais um pouco. Amei. Depois mostra se você
vocês não se importarem um pouco pro pessoal da roupa de vocês, mostrar, sim, dar uma com volta, certeza. o desfile das meninas. Um outro acessório que a gente acha muito bacana, que a gente trouxe pra cá, são as chatelaines, que são esses penduricalhos de utilidade. Então, assim, os itens que estavam nela variavam muito. Então, poderia ser tesoura, abridor de carta, lupa, espelho, frascos. Então, variava muito. E eu gosto que é algo bem personalizável. E a gente acha que é interessante também com a galera do steampunk, porque você consegue contar a história do seu personagem pelos seus acessórios. Então, se é uma pessoa mais culta, vai ter uma lupa, um abridor de cartas. Se é uma pessoa mais cientista louco, vai ter frasco. Aqui eu não tô de um personagem per se, mas eu gosto muito de fingir que eu sou tipo uma mulher que tá prestes a matar o próprio marido. Então, eu tenho meu frasquinho de arsênico aqui. Cuidado! Cuidado, hein? Acho que foi um aviso, cadê? É só estética. Mas é muito legal. Isso é uma coisa que você não acha, né? Vocês montaram o seu? Eu montei o meu, então a chavinha da 25, a aromatizador da Shopee, acho que a maioria da 25 ou da Shopee. Mas é legal porque assim, você tá vendo um acessório que você não acha em loja. Eu nunca vi pra vender, mas eu constantemente vejo em filme. Ou no livro tem a descrição e aí na minha cabeça viaja de várias formas, né? Porque tá escrito de uma maneira, a gente bota 10 vezes mais. E é legal que dá pra criar, você vê que ela fez a própria peça, ficou ótimo. Sim, exatamente. Dá pra fazer com umas coisas bem loucas também. Sei lá, botar um montão de frasco, igual o da Ju aqui de arsênico. Se você for um personagem que for, sei lá, um boticário ou um cientista maluco mesmo, você coloca todo tipo de penduricalho e fica um negócio super legal, super legal. Enquanto a gente montava a palestra, a gente achou esses exemplos modernos, então uma pessoa fez um cinto, um coldre de jogo de chaga, a gente achou... Eu fiz um igual. E um outro pra guardar o parasol. Eu achei, não, se eu tivesse visto isso antes, eu teria feito pra mim. Eu fiz um de couro sintético, né? Porque eu trabalho com couro sintético. Amei, porque fica perfeito, viu? Que prático, sabe? Vou adorar. E tem vários. Se você for pensar uma coisa um pouco mais moderna e uma coisa de quadrinho, e não querendo comparar, mas dá. Você viu, por exemplo, o Batman tem um cinto de utilidades. É o cinto do seu personagem, você deixa adaptado. A gente usa também bandoleira para poder botar a espada e a arma. O pessoal, o cientista maluco, põe os pratinhos, põe água e corante alimentício. Pronto, você vai olhar isso e vai falar, algo de doido tem naquele personagem. Sim, sim. Agora a gente vai mais para os acessórios masculinos também, porque não, homens, não esquecemos de vocês, não. A gente lembrou de vocês. E também tem esse mesmo exemplo da questão do contexto. Essa primeira luva aqui da direita, ela é uma luva mais para você sair, uma luva chiquinha, assim, bonitinha. E essa outra é uma luva até de casamento, vocês acreditam? Que foi usada num casamento. Então tem essa questão do contexto, mas de outro com um traje mais formal. Aí a questão do tecido, porque o formato não muda tanto, né, na luva masculina, mas o tecido, o acabamento, tudo isso daí. Os meninos agradecem terem lembrado dele. Chapéus também, assim, eu acho que por mais que fosse importante pra todo mundo, eu acho que pro homem era mais importante, porque sim. era algo que definia muito que tipo de homem você era. E o status também, né? Com certeza, com certeza. Aí, ó, tem assim, esses chapéus mais baixos, esses daí de palha, que são mais pro verão, pra um passeio na praia, pra alguma coisinha assim. Vou ali, né? Vou ali, tô indo ali, já volto, se tá E a quente. variedade era enorme. O pessoal esquece isso, mas tinha muito acessório Tinha masculino muito também, chapéu. né? É lógico, feminino tem mais, mas em relação ao chapéu, Uhum. acredito que eles tenham mais variedade em tamanho, cor, textura do que o feminino. Sim, sim. E alguns você ainda acha, então o coco, até hoje você vê a gente usando chapéu coco, sabe? Esse chapéuzinho de palha também você encontra ainda. Sim, sim. A cartola que é um pouquinho mais difícil de se achar. E a cartola você pode usar muito no steampunk. Você vê Sim, até o sim. pessoal que faz a estrutura da cartola, Aham. como se fosse aquela estrutura do corset que as meninas mostraram, a Uhum. estrutura da saia, e por dentro você vê todo o mecanismo e tudo. Entra muito no universo steampunk e fica muito legal, porque a criatividade do pessoal é assim, sem limites. Sim. Sim, sim. Uma outra coisa que muda bastante do som masculino são as gravatas, então às vezes você usa uma camisa social que é comum de shopping e você pega um lenço e coloca e já fica com uma cara muito mais histórica, só com esse detalhe.
Sim, com certeza. Aí tem vários tipos de gravata. Ao longo do tempo vai mudando a amarração da gravata também. Pra você ver, esse primeiro é um nó de gravata que não se vê direito, né? Esse segundo já é mais comum, né? Gravatinha borboleta, por aí, né? Mas aí você vai pesquisando o período que você mais quer fazer e você acha essas referências bem facilmente na internet. E aí você pode ter uma camisa branca e 10 cores de gravata diferentes pra mudar. Sim, sim. E gravata é uma coisa que morreu um pouquinho, né? O pessoal não usa tanto, só pra trabalhar. Tá vendo, homens? Tem broche pra vocês também. Dá pra colocar na gravata, fica todo chiquitoso, vai pra algum lugar chique, assim, bota o brochezinho na gravata e é isso, sabe? Dá um up no look que fica super legal. Se for pra uma ocasião mais formal, alguma coisa assim. Ou também só pra fazer graça também, fica ótimo, fica perfeito. E ainda vende, né? Esse dia eu fui com meu irmão numa loja de roupa social masculina e ainda tem desses brochinhos de Sim, gravata. sim. E Uma a coisa que eu tinha... A botadura. Isso, a Isso que eu ia botadura falar também. agora. Eu tinha esquecido de colocar foto aí, mas também a botadura são coisas que são muito legais, porque é uma coisa bem presente, né? Mas não se acha direito, mas eu não sei se acha direito, mas elas são Eu acho que em loja de alfaiataria. Mas é sim, legal sim. falar que isso era um presente que demonstrava um enorme carinho pra pessoa. Sim. E era uma coisa tão simples, é que nem o colar, a pérola, né? Que eu falo, Uhum. eu não sei se isso tá certo, né? Porque o meu conhecimento é muito vago. Mas falava que essas pequenas coisas, na verdade, tinham um impacto muito maior do que outras coisas para ganhar. Sim, Uma sim. luva, era muito comum, né? Daí, quando você estava cortejando uma pessoa, vir com esses pequenos presentes, a pessoa se sentia querida, era uma forma de afeto, né? Sim, sim. Óculos também, né? Porque nós duas estamos mil. Então, assim, eu pelo menos estou usando um óculos meu do dia a dia. Mas, pra quem quiser, dá pra encontrar modelos mais históricos. Então, esse óculos meio de Harry Potter, ele era muito comum no século XIX. Então, e é um modelo que você ainda acha hoje em dia. Sim, ou só um meio que embaça com a máscara, que é uma beleza. Com máscara complica um pouco. Também tinha aqueles óculos de ópera, né? Que o pessoal só Sim, levantava, sim. eu acho maravilhoso. Uhum. Você fazia assim, que era um desses só pra fazer chave, Uhum. na Netflix, em casa, no sofá mesmo. Só pra falar que tem. Tinha bastante disso em Chatelane também. Você colocava assim um óculosinho de ópera e fazia coisa. Sim. Vocês se gostariam de mostrar pro pessoal um pouquinho a roupa de vocês? Você, Juliana, na passarela. Você que customizou toda a sua roupa. Essa minha de hoje, ela foi toda feita do zero. Então, eu fiz a saia, a jaqueta, tem uma camisa. Não sei se dá pra ver aqui. Porque eu tava com medo de passar frio, eu acabei fazendo uma camisa também. Não, mas tá ótimo. O legal é que isso, né? Dá pra fazer camada. Sim. Mas tá perfeita a roupa. Acessório eu não faço, eu uso acessórios e eu só customizei. Ah, mas fez. É também uma arte. Olha só como tá bonita a roupa. E é legal ver como as duas estão no mesmo estilo, na mesma época, e as cores são bem contrastantes uma da outra, né? A cor também remete à época, tinha essa coisa de a gente usa mais cores neutras para o pessoal que era uma classe mais baixa para média, e as cores mais vivas para o pessoal da classe alta, ou o branco perolado. Existia assim, então. É que isso varia muito de acordo com o período. Então, vamos supor, o meu personagem é um pobre na Idade Média. O roxo era uma cor que só a realeza usava. Então, se você quer fazer um pobre medieval, melhor evitar um roxo. Ou então, eu quero fazer um rico. Então, o tecido mais branco possível pra você demonstrar que você tinha dinheiro pra ficar mandando alguém lavar suas roupas, sabe? Maravilha, hein? Alguém lavar minhas roupas, maravilhoso. Gente, é perfeita a roupa de vocês. Obrigada. Eu vou abrir para alguém tem alguma dúvida, vocês gostariam de falar alguma coisa para as meninas? Eu acho que assim, ó, quem tiver dúvida, elas têm um site, fazem também o piquenique da Jane Austen, não é vocês que organizam? O piquenique da Jane Austen. A gente tá voltando agora, né? Que tava tudo parado. Sim. Mas vão voltar, com fé, vai dar tudo certo e todo mundo vai ficar com saúde. Então, quem tiver interesse, segue elas lá. Tem muito conteúdo, como a Ju falou, ela tem um blog, ela posta conteúdo com frequência. Acredito que vocês devem alimentar essas informações pelas redes sociais. Penteia lá na rede social, que eu acho que
Vocês respondem. A Duda posta bastante, tipo, Sim, Aí, ó, conteúdo também. de história da moda. Sim, sim. Depois, eu se posto- vocês puderem passar no evento mesmo os links todos, porque o pessoal seguir, eu vou seguir também, pra conhecer. Eu tenho muita curiosidade, acho no assunto, acho que todo mundo. Mas é isso, gente. Obrigada, parabéns pelo trabalho, não é algo fácil. Obrigada. Obrigada, viu, gente, por todos vocês que acompanharam aqui a palestra, mesmo com o som atrás, que escutaram até o final. Muito obrigada mesmo. E sigam a gente, né? Costurando Underline História, Costurando História no YouTube. Tem no TikTok também, mas aí você procura Costurando História e em todas as redes sociais sempre vai ser Costurando História. O meu é Juliana Lopes, ó, quase todas as redes sociais também. Perfeito. Fácil de achar o das duas.